Olá pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz estejam no coração de cada um de vocês, amém? Um ótimo dia, uma boa tarde, uma boa noite também para você que vai ver esse vídeo, amém? Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. É interessante que a Bíblia, ela é um parâmetro de vida para as nossas vidas. Todas as histórias no Velho Testamento, os personagens, profetas, pessoas que foram usadas por Deus. O Novo Testamento, que fala do nascimento de Cristo, já que antes em Isaías já falava dele. E lembrando que Isaías é praticamente a Bíblia inteira, porque Isaías fala de tudo o que aconteceu da criação, fala de Satanás, da sua queda, e fala também da vinda do Messias. E ao ver o Novo Testamento, Jesus pregando os seus sermões, as suas palavras, a sua compaixão e a sua misericórdia, e logo ele morre, ressuscita e vai ao céu, ele deixa uma missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Ide fazer discípulos. E nisso, no livro de Atos dos Apóstolos, é começada uma geração, uma nova geração de ensinamentos que foi feito por Cristo e deixado em nossos corações. O Espírito Santo veio, fez morada dentro de nós. E a gente viu muitos homens como Pedro, Tiago, João, Paulo, principalmente em suas cartas, em suas viagens. E o que a gente tira de aprendizado nisso tudo? O que nós tiramos de aprendizado é que a Bíblia é um parâmetro de vida. E é a nossa escolha, é a sua escolha de praticá-la e vivê-la. Interessante que em Provérbios é um livro muito maravilhoso e lindo de ensinamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Se você nunca leu o livro de Provérbios, eu te desafio a ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios nos fala todo o caminho do homem, o caminho da mulher, como se deve escolher alguém para a nossa vida. E interessante que se nós aplicarmos a palavra para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família, a gente só tem a ganhar e não a perder. Só que muitas das coisas que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala, é um direito nosso, um direito seu. É um livre-arbítrio de escolha, de você aceitá-lo ou não. Ao fato de nós recebermos a Cristo em nosso coração, significa que nós não temos mais o nosso livre-arbítrio. Nós que recebemos a Cristo em seu coração. Por quê? Porque a partir de aí já não é mais nós que vivemos, e sim Cristo que faz morada em nós. E se Cristo faz morada em nós, tudo aquilo que se fala sobre o reino, sobre o céu, sobre a sua vida, precisa ser levado a sério. Sabemos que nós somos falhos, errantes, vamos continuar a pecar, mas não viver no pecado. Tem muita diferença isso, porque nós não somos super-homens e nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos com falhas. Muitas das vezes erramos com palavras, erramos com atitudes. E isso nos mostra o quê? A nossa humanidade, frágil e fraca, mas que necessita ser moldada por um caráter de Cristo. Por isso que nós não podemos aceitar ser mais as mesmas pessoas quando realmente Cristo vem morar dentro de nós. Porque se eu era ladrão, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu era viciado em alguma coisa, eu não sou mais. Mas por que eu continuo ainda a ser essas coisas? Porque praticamente estamos não praticando verdadeiramente a palavra que foi gerada dentro de nós. Porque ainda falta algo a ser liberto para nós possamos ser livres de certas coisas. Nós andávamos errantes, como pessoas, como ovelhas desgarradas, mas hoje não. Hoje nós temos um pastor, o sumo pastor, um bom pastor, e esse pastor que nos cuida,
e deixou o Espírito Santo para nos guiar, nos dirigir, nos guiar a toda a verdade da sua palavra. Então, o que é necessário hoje para cada um de nós é a sua vida. E tem muita gente de sincero coração, irmãos, que não é a igreja em quatro paredes que define um cristão. Não é o cargo que define um cristão. Não é aquilo que ele fala, é aquilo que ele vive. E é aquilo que ele processa como fé, como devoção. Eu acredito em Cristo e outras pessoas não acreditam. E isso não é um problema nosso de discutirmos religião ou crença, porque cada um crê no que quiser crer. Tem gente que crê em Buda, em Alá, tem gente que crê em Espírito. Cada um vive da sua maneira que quer viver. O errado é nós queremos implantar algo dentro da vida das pessoas, sendo que as pessoas, elas têm o livre-arbítrio de escolha e a decisão. E quando chegar lá no último dia, cada um vai saber o que viveu e o que esperou de alcançar naquele último dia. Eu tenho aprendido algo que deixar as pessoas viverem e escolher o que elas querem é o certo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma fé e eu não posso brigar com a fé do meu próximo, de uma outra pessoa que creia em outra coisa. O que eu prego, que eu vivo, é isso que eu tenho que fazer. Só que hoje em dia o problema é que nós estamos discutindo demais com pessoas de outras crenças. E eu vou falar a verdade. Deixe cada um viver o seu. Deixe cada um acreditar no que acredita. Agora, quando chegar lá em cima e chegarmos diante do Senhor, é algo que eu vi muito interessante um podcast do Rodrigo Silva com um ateu. Ele falou assim, eu não vou julgar se você é ateu e você também vai me julgar por aquilo que eu creio. Quando chegar lá em cima, tudo que você está falando como um ateu, se for verdade, talvez lá em cima, e eu falo assim, poxa, realmente, então ele estava certo. E se eu tiver certo de tudo que eu falo sobre Deus e sobre minha fé? Vocês entendem que tem uma balança aqui? Só que viver pela fé é o segredo. Por que viver pela fé? É crer em Deus. Eu creio em um Deus que é vivo, que faz milagre, que está no controle de tudo. Essa é a minha fé. Porque é o que eu vivo no meu lar, é o que eu vivo com a minha família. É o que eu vivo quando eu saio para trabalhar, independente de qualquer outra coisa. Porque um dia eu fui tocado por alguém sobrenatural. E nesse dia que eu fui tocado, eu entendi que existia algo, que existia alguém. E esse alguém eu fui conhecer na Bíblia. Eu não fui conhecer em livros. E conhecendo na Bíblia, a Bíblia me ensinou e me mostrou. E pela fé, eu acredito. Eu acredito, pela fé. Os outros livros nos ensinam muitas coisas, mas são somente livros. Para você, talvez, a Bíblia pode ser um livro, mas eu duvido se você leu a Bíblia uma vez, você lê de novo, vai ter algo novo lá. Um livro que eu já gostei muito de ler, Deus Trabalha no Turno da Noite, um livro espetacular. Eu li ele 2 vezes porque eu queria marcar alguma coisa interessante que ficou, mas o livro não passava disso. Agora a Bíblia não. A Bíblia pode ser que é um livro, mas é um livro tão poderoso que ao ler um capítulo hoje, eu posso ler esse capítulo de novo amanhã e ele vai me trazer algo novo, porque é como a palavra de Deus fala, ela se renova. E muitas das vezes a gente acha que nós já aprendemos de tudo. E é aí que nós estamos bem errados, porque não aprendemos nada. Nós não sabemos nada. Porque tem muita coisa que a gente precisa aprender. A falta de humildade hoje em dia faz com que muitas pessoas se acham o dono da verdade. E nós não somos donos da verdade. Existem muitas pessoas boas no mundo que talvez vão para o céu. E muita gente que a gente achava que ia para o céu, que está 20, 30 anos, 10 anos, 15 anos na igreja, não vai para o céu. Porque não é o lugar, não é a denominação, é o que você vive com Deus. Porque Deus conhece cada um em particular.
em particular. E quando a gente chegar lá em cima, porque eu creio nessa palavra, que o livro será aberto, não vai ter o meu pastor, não vai ter minha mãe, não vai ter meu pai, não vai ter meu irmão, não vai ter ninguém. É só eu diante do juiz, do justo juiz, que vai abrir o livro e vai contar a minha história desde o começo. Davi, você praticou isso. Davi, você deixou de fazer isso. Davi, à direita ou à esquerda? E isso é muito sério. E isso que hoje não se prega mais. É isso que hoje as pessoas deixam de falar. No nosso mundo cristão, que muitos deixam de falar, de pregar a realidade. A realidade é que devemos ensinar, exortar, sim, com temperança, com amor, com prudência. É o que a palavra nos ensina. Mas hoje em dia é um evangelho muito raso e muito fraco, aonde a gente entra dentro de algumas denominações e o que a gente ouve, o que a gente vê, se não é igual a quase a maioria, a gente percebe que é tudo estudado e praticado já, como se diz, eu vou fazer isso aqui porque o povo gosta disso aqui. Eu vou fazer e vou falar assim porque o povo gosta de ouvir assim. Independente de qualquer denominação, nós temos uma grande responsabilidade. O Evangelho é pregado e é vivido e é falado com verdade. Agora, em questão da pessoa ouvir e ela aceitar ou não, isso é um problema dela. O que nós não podemos é deixar de fazer a nossa parte. Então eu prego e vivo aquilo que eu creio, independente de quem ouve, quem gosta de ouvir e quem não gosta de ouvir. Só que eu não posso deixar de viver os meus princípios, daquilo que um dia eu recebi no meu coração. Por isso que canções de arrependimento, de adoração, foi isso que eu aprendi com ele no meu quarto. Então eu prego que eu vivo. Você não consegue fazer nenhuma canção de fogo? Não. Você não consegue fazer nenhum corinho de fogo? Não. Deus colocou outras pessoas com dom e talento para fazer isso. Deus me levantou para esse ministério, para louvar e adorar Ele, com corações de arrependimento e adoração. O mundo é muito grande e as pessoas têm vários dons dispersados, um para isso, outro para aquilo. Então, hoje também eu entendo muito que antes eu falava uma coisa. E até peço perdão a alguns pastores que uma vez eu até julguei. Sabe por quê? Porque hoje eu entendo. Pastor vai ficar na igreja. Realmente, ele está lá porque ele é o anjo da igreja e Deus colocou ele lá. Quem tem que fazer o trabalho de ganhar almas somos nós. O pastor está lá e vai dar conta de si, das almas que ele machucou, que ele tirou da igreja, e também daqueles que ele ajudou. Você entende? E uma coisa que eu sempre aprendi, e a palavra do Senhor fala, que como pastor, quem trata sou eu. Então, quem trata com o pastor é Deus. É uma palavra que talvez as pessoas não conheçam, e muitos ficam jogando piadinha e julgando o pastor. Irmãos, Deus é que vai tratar com eles. Agora você imagine Deus tratando com pastores e com aqueles que se dizem ser pastores e querem pegar um fardo que Deus não chamou para pegar, não chamou para pegar. Só que saiba que Deus permite. Você quer? Eu não fui chamado. Beleza, você quer, então beleza. Aí naquele grande dia você vai arcar com cada alma que você falou que queria ser e cuidar delas. Então, a Bíblia nos ensina a viver uma vida. Basta cada um escolher o que quer viver. Eu nunca li a Bíblia e vou viver da minha maneira. Amém. Viva da sua maneira. É a sua escolha. E é assim que funciona. E hoje em dia eu só quero viver e pregar aquilo que eu vivo. E o que eu vivo é isso. Então, o público que eu estou falando, as pessoas,
nas minhas redes sociais, já conhece. Eu não vou fugir disso, eu não vou sair disso, porque o Senhor me chamou para isso. Não gosto do seu estilo, não gosto das suas músicas, não gosto do jeito que você fala de Deus, não gosto do jeito que você prega a palavra de Deus. Amém, irmãos? Fique em paz. Não é para você, é para outro. E assim por diante. Você me entende que é assim que funciona? Porque é como a gente aprendeu. Igreja se abre em qualquer esquina. E um dia, Deus vai falar assim, ó, tá vendo? Olha quantas igrejas foram abertas. Tinha igreja para cada gosto. Uma delas, com certeza, vai falar uma palavra que vai entrar no seu coração. E naquele grande dia, você não vai poder dizer, Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Senhor, eu nunca ouvi que o Senhor é a verdade. Ouviu sim. Ouviu sim, porque o Senhor colocou até uma igreja do seu gosto. Porque Ele usa quem Ele quiser, Ele faz da forma que Ele quiser. E aí não tem escapatória. Então, viva uma vida digna. Viva uma vida que respeite, que teme ao Senhor, que tenha respeito por Ele. Porque é o que se falta hoje em vários lugares, em alguns lugares principalmente, de algumas igrejas. O respeito ao Senhor, o temor a Ele. Então, irmãos, essa é uma reflexão que eu falo hoje, que eu digo hoje a cada um de vocês. Vivam e façam das suas escolhas as escolhas de Deus. E acima de tudo, Ele sempre será o primeiro em minha vida, o primeiro na minha família, o primeiro na minha casa. Um dia eu deixei Ele de ser o primeiro. E eu pude viver as consequências disso. E hoje, Ele verdadeiramente vem ao meu coração, de anos e anos que eu era convencido do Evangelho e não convertido. A gente vê como que funcionam as coisas, principalmente no mundo espiritual, porque a gente vive num mundo paralelo, onde existem dois mundos, um mundo natural e um mundo espiritual. E pessoas espirituais entendem, pessoas carnais naturais não entendem. Mas quando um dia você realmente o recebeu em seu coração, você vai começar a entender que tudo muda, que existem um caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E existe só um caminho. O outro caminho é o que a Bíblia fala, é a porta larga que leva para a perdição, e que muitos vão entrar por ela. E é triste porque a Bíblia fala que muitos vão entrar por ela. E é estreito. É tão estreita que às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu perco tudo por causa de Cristo. Irmão, muitas das vezes o que nós não vivemos aqui na terra é porque Deus sabe, Deus já vê lá na frente. Por que Deus certas vezes não dá certas coisas para algumas pessoas? Porque se Deus der, o coração delas muda na hora. Na hora. E muitas das vezes o caminho com o Senhor é difícil, é sim. Mas existe em suas promessas. Porque eu creio nas suas promessas. E um tempo, é por isso que eu falo, espiritual entende. Existe um tempo. Um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há o tempo de se vestir, há o tempo de comer, levantar, orar, chorar. E há também o tempo de viver na bonança. Há o tempo também de você passar no vale. Tudo há um tempo. Mas entendemos que isso é só com a força do Senhor e com a sabedoria do Espírito Santo que podemos prosseguir ou continuar. Porque não é para qualquer um. Porque a Bíblia já fala que não é para qualquer um. Porque a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então você precisa ser forte. Você precisa batalhar, precisa aceitar e aguentar algumas pancadas. Porque é para o seu crescimento. Mas vai passar. Vai passar. Porque tudo passa. Quando a gente permanece firme na rocha, firme na fé. Na fé somente nele. Não em homens, nele. Porque Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o nosso socorro bem presente. Amém? Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe a sua casa. Todos os dias. Te guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.